Homens fracos, o perigo da sociedade. Vamos ver isso daqui. Essa criatura disforme do início do vídeo aqui, ele me dá pesadelo, sabe? Ele é muito feio. Não é ok ser weak, não. Não é ok ser weak, beleza? Não é ok ser weak, beleza? Vamos continuar. É sobre, tipo, homem usar maquiagem. Pintar a unha, usar Giovana pro meu maquiagem. filho. Não quero que meu filho use maquiagem. Mas eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. Num país tão... Ok. Geração muito incrível. E acho que as próximas vão ser até mais. E o Bank, Giovanna Eubank, que tanta... A Giovanna Eubank, pra quem não conhece, ela é esposa do Bruno Galhaço. Sabe o que ela fez? Ela, como eles vivem nessa bolhazinha do Leblon, de esquerdista good vibes, então eles seguem tendências americanas. Afinal de contas, todo esquerdista segue tendências americanas. Aí eles fizeram como todo rico americano que quer mostrar virtude, eles adotaram uma criança africana. Vocês acham que é por amor? Porque eles, nossa, eu quero... Não. Quando a pessoa chega na seguinte decisão, fala: olha, eu vivo num país de terceiro mundo muito pobre, com... eu acho que, se eu não me engano, tem 30 e poucas mil crianças aí no orfanato, que estão na fila para ser adotadas. Fala, eu vou pra África adotar uma criança. Faz sentido, num país merda que eu vivo, esse país de terceiro mundo, eu vou pra África, em vez de dar uma vida melhor pra uma criança daqui. Genial. É isso que ela fez. E fez 2 vezes, se eu não me engano. Aí ela teve um filho biológico com o Bruno Galhaço. Ela é uma criatura ridícula. Resumo da obra, ela é uma criatura ridícula. E ela mandar esse papinho de que, olha, essa geração vai ser ainda melhor. É que ela fala no seguinte sentido. De que... Nem lembro o que eu tava falando. Bom, não, lembrei. Eu tava falando de que a Eubank acha que essa nova geração, a geração Z, no caso, e a geração Alpha, ela vai ser mais progressista do que as anteriores e blá blá blá. Olha, parte da geração Z, ela vai ser mais progressista do que as anteriores. Porém, nem toda, né? Essa geração aqui, ela tá, como eu posso dizer... Quanta hipocrisia. A verdade é que homens fracos são um perigo pra sociedade. Oh, sério, são. É fato. Fato, homens fracos são um perigo pra sociedade. Mas eu não quero nem desenvolver. Preguiça, toca. A normalização desse comportamento está nos levando a um caminho sem volta. Os que furtam, roubam e matam são todos consequência disso. Parece piada, né? Infelizmente não, e ao longo do vídeo você vai entender por que eu fiz essa afirmação. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Vou ter que locontar aqui, eu preciso locontar. Bora. Proteger, procriar e prover. Essas 3 palavras formam o todo sobre o que é ser um homem e que nos fez chegar até aqui como sociedade. Para o homem primitivo, não havia qualquer escolha quanto ao tipo de trabalho que ele podia fazer para cumprir o seu papel. Numa época anterior à especialização, a caça, pesca, entre outras atividades, era basicamente isso. Mas o que faltava ao homem pré-moderno em opções era compensado por um trabalho que incorporava todos os atributos tradicionalmente viris. Pô, essa edição tá zoado, é muito efeito na tela, muito... Tá sem criatividade pra editar? Tira esse monte de... Eu sei que você tá... Amigo, eu sei que você tá preocupado com copyright, então eu vou te dar uma dica gamer aqui. Vou te dar uma dica gamer pra você não tomar copyright. Zoom in, zoom out, dá um tilt na orientação do vídeo. Cortes de... Quando tá um clipe longo, corta de 5 segundos, tá ligado? Deixa 5 segundos rodando com zoom in e fica invertendo a ordem do bagulho. Pronto, o bot já não vai... Já vai ser muito difícil pro bot detectar. Aí você pode usar conteúdo de terceiros. Isso. É melhor que lixo que você fez. Cada sociedade estabelece... Inverte a tela. Nossa, inverter a tela é uma arte. Padrões para masculinidade feitos para motivar os homens a superar a passividade e a timidez inerentes à natureza humana, a fim de realizar as tarefas muitas vezes difíceis. Pera aí. Cada sociedade estabelece padrões para masculinidade feitos para motivar os homens a superar a passividade e a timidez inerentes à natureza humana.
Timidez inerente a... Timidez é inerente à natureza humana. Cara, nós somos uma espécie social. Se o ser humano não... Um ser humano que não interage com outros humanos, ele adoece e morre. Como a timidez é inerente à natureza humana. Mano, de onde se tirou essa afirmação, cara? Na moral, infelizmente eu preciso contar às vezes, cara. Como assim? Outra, a necessidade faz um homem. Então, tipo, todas as sociedades antes da nossa, elas eram obrigadas a, tipo, pegar trabalho pesado, trabalho braçal. Não, mano. A fim de realizar as tarefas muitas vezes difíceis e perigosas que são necessárias para a sobrevivência e prosperidade da comunidade. Um homem deve mostrar o que David Gilmour chama de competência cultural, ou seja, ele deve ser útil, eficaz em serviço à sua família e ao seu povo. Ao esforçar-se para viver os 3 P's, um homem ganha honra para si próprio e também outros benefícios, ao mesmo tempo que contribui para a estabilidade, segurança e poder coletivo da sociedade. Desta forma, o código da masculinidade beneficia tanto o indivíduo como o grupo. Então, em resumo, a masculinidade, de acordo com Aristóteles, é a excelência e virtude em todas as áreas da sua vida, atingindo seu potencial como homem e sendo o melhor irmão, amigo, marido, pai e cidadão que você pode ser. Muitos aspectos da masculinidade foram sendo aprimorados desde aquela época, nos tornando mais civilizados, sem abandonarmos algo biologicamente inerente a nós. Isso é um fato, é o que funcionou nos últimos 2000 anos e o que nos trouxe até aqui, quer você goste ou não. A masculinidade é uma conquista, um título de honra alcançado através de esforço, testes e superação de desafios. Se você põe barreiras que restringem a capacidade de um homem de procurar melhores oportunidades, que amarrem as suas mãos e limitem a sua capacidade de lutar pela excelência no seu papel como homem. Em outras palavras, se você castra um homem de algo inerente à natureza dele, a oportunidade para o desenvolvimento da masculinidade e a própria existência dela desaparecem. As restrições de autonomia de um homem... A primeira vez que eu pego um desses canalzinhos aí de documento, de webdoc, o webdoc é um negócio que me dá... Esses canais de webdoc eu consigo concordar com uma sentença longa sem, tipo, pontuar nada. Tipo, impressionante. Eu estou surpreso que eu consigo concordar com alguém até agora. Vamos continuar. Acontece de várias formas. Por exemplo, através de governos, empresas, meio ambiente, saúde e fatores sociais, causando diversos problemas como os que você vai ver agora. Fatores ambientais e a saúde do homem. Não fumem vape. Ó, dica gamer, não usem vape. Vape reduz a testosterona. Homens de antigamente tinham todas as características de homens maduros. Os de hoje, nem tanto. Parecem mais com garotos que nunca crescem. A redução dos níveis de testosterona nos homens é uma das principais causas disso. Segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, os homens de hoje têm 22% menos testosterona no organismo que os homens de décadas anteriores. A testosterona é o principal hormônio masculino que mantém os ossos e a massa muscular em ordem. Ela também está ligada à produção de esperma, crescimento de cabelo e pelos no corpo. O baixo nível de testosterona está ligado à obesidade, diabetes, baixa libido, entre outros fatores. Eu vi um esquerdista. Uma vez eu vi um vídeo de ensaio de um esquerdista. Ele falou meio assim: é bom não ter testosterona alta, que daí eu não acordo irritado. Tipo, mano. É uma galera muito... Tipo, por que a gente... principalmente culpa da alimentação que a gente tem, que é baseada em soja. Isso daqui tem soja, e gordura é uma bosta também. Então, tipo... A nossa alimentação ela é feita pra reduzir os nossos níveis de testosterona. Então, vou dar uma dica para os senhores... Façam reposição hormonal. Porque eu tenho certeza que todos vocês aí do chat, que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tá com os níveis de testosterona mais baixos. Não interessa. Tô treinando. Provavelmente ele tá muito abaixo do que deveria estar. Então, façam reposição. Não tô falando pra vocês ir lá, ficar espetando o Durateston no braço. Não. Eu tô falando pra você ir no médico, estaria fazer acompanhamento médico, fazer exame de sangue, pra saber quanto de testosterona que você pode tomar, sem que o seu saco escrotal diminua e você pare de produzir testosterona naturalmente. Então, acompanhamento médico, essa é a parte cara, na verdade. A parte cara de ciclar não, né? Fazer reposição hormonal. Quando você vê homens que não querem se exercitar, não tem motivação pra fazer nada ou nenhuma ambição,
tem algo assim acontecendo. O hábito de ficar assistindo TV ou jogando videogame o dia inteiro, comendo só porcarias ao invés Ô, velho, eu não consigo jogar videogame o dia inteiro, cara. Eu me sinto inútil. Eu acordo muito tarde, eu acordo meio-dia. Mas é também porque eu vou dormir 5 horas da manhã, então meu sono é horrível. Mas, cara, eu acordo pilhado. Eu sempre acordo e vou achar alguma coisa pra fazer. Tipo, geralmente envolve o canal. Então, tipo, o tempo que eu estou acordado, basicamente, é o tempo que eu estou trabalhando. A minha vida, desde que eu virei youtuber, a minha vida é essa. Eu acordei, estou trabalhando até dormir. Basicamente, esse é o meu ciclo. Dito isso, ignore. É pra ignorar o quê? Pra ignorar? Não é pra fazer reposição hormonal? É pra você ficar com baixa testosterona? É pra fazer isso? Que isso, irmão? de alimentos saudáveis, sem ao menos sair para tomar um sol ou se exercitar, estão diretamente ligados a todos os fatores que mencionei antes. E enquanto os níveis... Não, sem papo de coach, não façam isso não. Acabou teu trampo, vai descansar, vai fazer alguma coisa, vai jogar 2 horinhas de videogame, vai dar uma faga na tua mulher, tá ligado? Vai fazer outra coisa, não seja como eu. A testosterona estão diminuindo drasticamente, os níveis de estrogênio estão aumentando nos homens, os deixando com características femininas que não eram comuns antigamente. O bisfenol é uma das substâncias químicas mais produzidas em todo o mundo, e ele é a principal causa de tudo isso. Ele é usado na fabricação de diversos plásticos, como mamadeiras, depósito de comida, garrafas de água mineral, selantes dentários, lata de conserva, tubos para água e por aí vai. Ele age no corpo simulando um hormônio e alterando o funcionamento de algumas células, nesse caso, o estrogênio, podendo gerar alterações celulares a longo prazo, como infertilidade, impotência, alguns tipos de câncer. Razão pra você fazer reposição, porque, irmão, estrogênio ele está no ar, ele basicamente está em todos os cantos. Uma vez eu vi você tem algumas gramas de microplástico dentro do seu organismo. É basicamente a gente tá tomando hormônio o dia inteiro. Tipo, a gente vive tomando hormônio feminino em todos os lugares. A comida que você come tem hormônio feminino. O copo de plástico que você bebe tem hormônio. Então é isso, é hormônio, por isso que os nossos níveis de testosterona são tão baixos. Fora microplástico. Então é uma loucura, irmão. É realmente uma loucura. Então, hoje a gente já passou do fase. Não faço nada, não. Hoje você tem que fazer alguma coisa pra recuperar os seus níveis. Além de comer direito, evitar gordura, evitar comer tranqueira, que nem eu faço. Por incrível que pareça, daqui é a única besteira que eu comi essa semana. É segunda-feira. Como de mama, tireoide e a ginecomastia, que é o crescimento anormal do tecido mamário masculino devido à alta concentração desse químico. Faça bullying com o gordinho, com ginecomastia da sua sala, beleza? O Estado até tentou fazer alguma coisa proibindo o uso dessa substância na fabricação de mamadeiras. Mas como você sabe, o sistema é foda. Eles sempre dão um jeito de sair na vantagem. O mesmo foi dito sobre o DDT, um inseticida que era usado nas plantações por décadas, mas do mesmo jeito ele ainda é comercializado. Devido à baixa fiscalização governamental desses produtos químicos... O Estado brasileiro é muito fraco. Nunca se esqueçam disso. O Estado brasileiro ele é muito fraco. Sério. As pessoas não têm noção do quão fraco o Estado brasileiro é. É que a direita ela é perseguida nas redes sociais, mas é porque as redes sociais elas são facilmente monitoráveis. Agora, o que acontece fora da internet, o Estado brasileiro é muito fraco. Você quer um exemplo prático de como o Estado brasileiro ele é frágil? Na segunda maior cidade do país, você tem mais da metade da segunda maior cidade do país controlada por organizações paralelas. Segunda maior cidade do país. Metade dela está sendo controlada por organizações que não são Estado brasileiro. É isso, irmão. Ele é fraco e falho. Não é quase, é um Estado falido, mas é que o brasileiro é muito preguiçoso. O brasileiro é um povo que não é dado a revoluções. Então, o Estado brasileiro... Cara, se o Estado americano tivesse o poder do Estado brasileiro, aquele país já tinha se fragmentado em 150 novas nações. Eles são encontrados em armazéns, rios poluídos e nos mares. Eu acho que é o povo mais letárgico do mundo. Tem o chinês, né? Mas o chinês é complicado falar que ele é letárgico, porque quando você vê a história da China, todas as vezes que aquele país explodia em guerra civil e warlords pra tudo quanto é lado, você via que eles não são muito letárgicos, não. Eles são brutais. O chinês é brutal.
Mas segue o baile. Mesmo o sistema de tratamento de água não são capazes de filtrar esses elementos químicos, podendo ser facilmente canalizados para a água da sua casa, que vai para sua comida, etc. Em larga escala, só manifestação popular pode barrar isso e forçar o Estado a fazer algo. Agora, no privado, ter a presença masculina forte de um pai te ensinando o caminho que você deve andar para evitar todos esses tipos de hábitos. Nossa, se o Estado francês tivesse a força do Estado brasileiro, mano, aquele país tinha acabado. E comportamentos perigosos diminuiria muito todos esses problemas. E nesse ponto, estamos falhando miseravelmente. Em 1972, Francis Schaeffer escreveu em He is There and He's Not Silent. O dilema do homem moderno é simples. Ele não sabe por que o homem tem algum significado. Esta é a condenação da nossa geração, o cerne do problema do homem moderno. Parece que quase todo mês sai um novo artigo ou um livro lamentando o estado atual dos homens na América e como eles não têm sentido e propósito na vida. Um deles é o livro Boys and Men, de Richard Reeves, que fala a lista habitual de estatísticas deprimentes sobre a masculinidade americana em 2022. Fico feliz em ver que algumas pessoas estão preocupadas com isso, em vez de negar que há um problema com os meninos e homens. No entanto, muitas vezes, focamos apenas nos sintomas sem lidar com a raiz do problema. Uma sociedade que muitas vezes marginaliza, zomba e, em alguns casos, penaliza os homens que exemplificam os traços de fé, compromisso e responsabilidade. Nos transformamos numa sociedade que abandonou o sacrifício pessoal pela realização pessoal, o que não é nada gratificante. Essa mensagem de realização pessoal acima do sacrifício pessoal, infelizmente, ressoa em muitos jovens. O resultado é que os homens, muitos dos quais foram informados que a sua masculinidade é tóxica, não conseguem atingir a idade adulta Seja tóxico. Esse é o meu conselho pra vocês. Seja tóxico. e ficam sem rumo e sem vontade ou incapazes de aceitar Seja a razão pela qual eles reclamam da masculinidade tóxica. responsabilidades pessoais. Embora existam de fato comportamentos ruins que nunca deveriam ser tolerados, como a violência doméstica, a promiscuidade desenfreada, sem responsabilidade pessoal e qualquer forma de comportamento violento, eles são o retrato de meninos que cresceram sem modelos masculinos saudáveis para orientar e guiá-los na direção certa. A partir da década de 60, foi dito aos homens que precisavam abrir mão dos seus papéis tradicionais de provedores e protetores. Não foi dito. Isso aconteceu meio que inevitavelmente, irmão. Aí a análise meio... Porque a mulher, ela entrou no mercado de trabalho Estados Unidos. A mulher entrou no mercado de trabalho na Segunda Guerra Mundial de forma definitiva e impossível de ser revertida. Então, ali... a mulher já estava no mercado de trabalho antes da Segunda Guerra Mundial, mas com a Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, se tornou definitivo. Então, o papel do homem de ser o provedor, ele morreu quando a mulher começou a também trazer dinheiro para dentro de casa. Outra, esse papel nunca vai ser restaurado. Pelo menos não na atual conjuntura da sociedade. Caso aconteça um grande colapso em que o Estado, como que a gente tem hoje, ele se enfraqueça de tal forma que, bom, agora a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e o homem tem que trabalhar, porque, bom, não tem muito o que fazer. Bom, isso não vai acontecer. Então, esse papel de gênero, esses papéis de gênero em que o homem vai pra fora e a mulher cuida dos filhos em casa, vai acabar. Mas eu posso ser bem honesto com vocês? Essa é uma análise meio rasteira também, tipo, é de um naco muito pequeno da sociedade. Porque o papel feminino por milênios, tipo, literalmente desde que a gente tem sociedade sedentária, o papel dela era, sabe, ficar em casa, cuidar das crianças pequenas, produzir roupa, produzir mantimentos. E no período de colheita e de plantio, ela ajudava o marido, tá ligado? Porque precisava de mãos. Então, tipo, a ideia de que a mulher vai ficar em casa fazendo bolo, é um bagulho de Estados Unidos de 1950, só. Porque aqui no Brasil, a sua bisavó trabalhava na roça. Esse é o real. Então, tipo, a mulher sempre trabalhou, mas ela muitas vezes não trabalhava para outras pessoas. Ela trabalhava dentro da família. Então, mas segue o baile também. Privando muitos homens da ambição pessoal e da Resumo da ópera. O sonho idílico do American Dream é shitpost de um período muito pequeno da história humana americano. Não dá para adaptar isso à nossa realidade. Porque a sua bisavó trabalhava demais. Trabalhava muito. Além de cuidar das crianças, ela trabalhava na roça. Então é isso. clareza de papéis. Depois vieram as mudanças sociais, que tornaram mais fácil para os homens deixarem de ser responsáveis pelas suas ações.
E finalmente, a sociedade começou a zombar e demonizar a fé, ao mesmo tempo que menosprezava as competências masculinas no nosso ciclo. Começou não, né? A gente tá fazendo isso desde a Revolução Francesa. Né? Tipo, a fé cristã, católica, ela vem sendo vilipendiada há 500 anos. Mas com 15 vezes mais intensidade desde a Revolução Francesa. Ela chega no século XX acabada, em ruínas. Aquele conceito do Deus está morto do Nietzsche não é... Óbvio, eu não li. Eu não leio filosofia, eu não perco meu tempo. Mas até onde eu sei, o conceito é basicamente tipo... O homem chegou em tal ponto em que Deus deixa de ser tão importante. Não é que... tipo... Deus deixou de ser tão importante. Como ele era a figura central dentro na vida das pessoas até o século XX. E meio que, porra... Não tem como negar. Até os católicos do Twitter, Deus não é a vida central. Ele fala, mas não é. Sistema educativo. O resultado foi uma receita que deixou a maioria dos meninos Sim, Nietzsche não comemora, ele só constata um fato, irmão. sem um roteiro pra seguir. Bom, pelo menos é isso que eu ouvi dizer, porque eu não vou ler Nietzsche, eu não tenho tempo pra isso. Eu vou ler qualquer coisa, menos filosofia, é chato. Filosofia é chato! Beleza? Filosofia é chato. Filosofia é chato. Durante toda a vida, e em muitos casos, sem ninguém pra pedir informações. Levantamentos da Arpen Eu virei a figura paterna de uma galera. Isso me assusta profundamente, o fato de que as pessoas escutam os meus conselhos como se eu fosse o pai delas. Isso me assusta. Isso me assusta. Muito. Porque provavelmente o pai de vocês não fala os absurdos que eu mando, tá ligado? As pedradas. É um negócio meio desesperador. aponta que o número de bebês registrados com o pai ausente vem subindo a cada ano. Nos 12 meses de 2018, o percentual foi de 5,5%, mas de janeiro a junho de 2023, o índice saltou para 6,9%. As cidades brasileiras com maiores percentuais de registros sem pai apresentam um índice de pobreza elevado, alto índice de analfabetismo e baixo desenvolvimento. Acadêmicos das universidades americanas de Princeton, Cornell e Berkeley analisaram mais de 40 estudos feitos em diversos países sobre as consequências da falta do pai no desenvolvimento dos filhos. Os resultados apontam evidências sólidas que a ausência paterna afeta negativamente o desenvolvimento social e emocional das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, atingindo mais os meninos. As estatísticas apontadas nos estudos também mostram que adolescentes criados sem pai têm mais chance de viver na pobreza, abandonar os estudos e entrar para o mundo do crime. Além disso, a probabilidade de tirar a própria vida dobra entre jovens nessa situação. Agora você entendeu por que eu disse que os que furtam, roubam e matam são todos consequências disso? Esse fenômeno do pai ausente é um negócio que deveria se tornar uma pauta da direita. Eu acho que a direita deveria tomar essa pauta, tá ligado? E lutar contra. Tipo, fazer tipo, sabe? Tá entendendo? Tipo, porque é um problema muito grave. É um problema muito grave. Muito grave. Então, tipo, junto com a queda na taxa de natalidade, a queda na taxa de natalidade é ruim. Só que mulher fazer filho e não ter um pai é um problema tão grande quanto. Então, tipo... Aqui está um trecho do Andrew Tate falando sobre isso. Eu sei que... Sim, mães solteiras são disfuncionais, irmão. Essa é real. E outra, é um peso pro Estado. É um peso pra sociedade. Mãe solteira é um problema. Mãe solteira é um problema que tem que ser combatido. Oh, que absurdo. É isso, irmão. É um problema que tem que ser resolvido. Não tem o que fazer, bicho. É um problema. É um problema. Sei que ele é uma péssima influência de homem a seguir devido a várias polêmicas que ele tá envolvido. Mas não tem como Não, Andrew Tate virar referência masculina é um negócio... negar o que ele falou nesse vídeo. I don't know, I heard, someone said that to me a long time ago. Hurt people hurt people. They were talking about a relationship, and I said, that's true. If your heart's been broken, you're probably going to be a bit of an asshole and break someone's heart. Hurt people hurt people. And then I thought, well, if you're a weak man and you're going through life and you don't have the strength and resilience to resist the trials and tribulations of being a man, and you're constantly hurt by everything, and you're constantly upset and depressed and sad because you're weak, how could you possibly do good? Hurt people, right? To do good, you have to be a good person to begin with, and to be a good person, you're virtuous, and you've gone through a lot of things that made you strong. This is what's mind-bending to me, that the idea that strong men are somehow bad. Weak men are emotionally led. They're not particularly stoic. They're impulsive.
And I would say that the most heinous acts, perhaps, that happen in modern society today are purported and committed by weak men. I don't think a school shooter is a strong man. I think it's a weak man. I think that weak men do the worst things. I think weak men hurt women. I think weak men rob stores because they don't want to wake up and work hard and go to work and do it the honorable ways. Show me a strong, honorable, virtuous man of... Homem fraco tem um outro problema que eu fico batendo nessa tecla, que é a primavera fascista. Eu gosto de falar desse negócio porque é um movimento que eu vejo que tá rolando na Europa, desse crescimento rampante da extrema-direita. Então, tipo, a questão pra mim do que vai... O que é? É uma geração de incel. É uma geração de homens deslocados. É uma geração de homens que não tem propósito. Então, se você tem uma geração de incel sem propósito, que literalmente está sendo ostracizado no próprio país, porque o que acontece? Homens velhos e brancos, eles são a elite. Legal. É fato. Homens brancos e velhos estão quem manda na sociedade. Essa é a real. Só que, de uns anos pra cá, o homem branco de classe média e pobre, ele se tornou a escória. Ele se tornou o problema. O que acontece? Você cria uma geração de pessoas que não tem propósito, que tá triste, que não consegue uma esposa, blá, 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 blá. Isso geralmente descamba pra extremismo. No caso, extremismo político. O cara odeia tudo, ele quer reverter essa coisa, ele quer acabar com essa sociedade que o oprime. Então, basicamente, o que eu vejo da primavera fascista é literalmente isso. É um monte de homem fraco que vai se juntar e vai fazer caquinha. Vai fazer Jorginha, vai fazer jorgismo. E radicalizar, eu gravei um Pardesist inteiro batendo nesse tipo de gente. Então, tipo... é uma galera que tá só esperando o líder pra conduzir eles. É um problema aí que vai estourar nos próximos anos e é inevitável. Tipo, é uma bomba relógio que vai explodir mais cedo ou mais tarde. Não é tipo, não vai rolar. Não, vai rolar. A gente vai ver a social-democracia caindo na Europa nos próximos anos. É um movimento que não pode ser parado porque ninguém tem as ideias certas pra impedir esse movimento. Eu sei exatamente o que deveria ser, não é exatamente, mas eu tenho uma ideia do que poderia vir a parar esse movimento. Não vai acontecer. Esse movimento se tornou inevitável porque o que eu defendo não pode ser dito. Então, é triste. É triste, então é meio que inevitável. A gente vai ver um colapso nos próximos anos. Toca aqui. Sabe aquelas pessoas por trás de perfis fake que ficam comentando um monte de besteira nas redes sociais? Elas também são fracas, sem dúvida alguma. Elas se ofendem com qualquer coisa facilmente. É o Jorge. É a anatomia é a anatomia do comedor de giza. Escutem o Pardesist 109. 3 horas tratando desse tema. Basta você respirar e pronto, já ofendeu alguém. Em vez de usar seu tempo para fazer algo importante e significativo na sua vida, elas jogam fora usando sua raiva e frustração no teclado, atacando gratuitamente quem não merece, a ponto de fazer uma pessoa tirar a própria vida, como aconteceu em um caso recente. Provavelmente aqui terão pessoas assim também. Afinal, não dá para agradar todo mundo, né? Enfim, e não confunda fraqueza com vulnerabilidade, que é totalmente diferente. But do you never see that showing weakness can be a strength too? Not weakness, vulnerability. That's a whole different thing. To admit to the fact that you're vulnerable, that's a form of courage. That's not a form of weakness. But that leads you to take whatever steps are necessary to deal with that properly. It isn't some facade that you're invulnerable. No one is invulnerable by any stretch of the imagination. And to stand up and face that is the best route that you have. Como espécie, os humanos precisam de contato físico e social. Nós prosperamos em laços profundos e significativos. Os homens que não conseguem construir bons relacionamentos com a namorada, esposa, família e amigos tornam-se muitas vezes amargos, os levando a buscar conflito e agitação. Eles são mais propensos a acreditar em teorias conspiratórias e se envolver em fóruns online que disseminam conteúdo violento e desinformação. Isso acontece quando o moleque, ele é todo esquisito, provavelmente ele é muito feio, ele não tem traquejo social, tá ligado? Ele não sabe interagir com outros seres humanos. E por consequência disso, a vida dele tá arruinada, porque se você não sabe interagir, não sabe falar com outras pessoas, você tá
completamente arruinado, tipo, você não vai conseguir sair do buraco. Eles se juntam em grupinhos de malucos e, tipo, que fica... É aquela câmara de eco. Tipo, entra naquele grupinho de Jorginho que todo mundo fica batendo nas costas e vai ficando cada vez mais retardado. Acontece porque eles não desenvolveram as habilidades necessárias para construir relações saudáveis. Sem um círculo social positivo, eles se refugiam em ambientes online que validam seus sentimentos negativos. E quando eles têm sua personalidade castrada pelo Estado, são manipulados por empresas que romantizam o empoderamento feminino, ficam desiludidos com algumas mulheres como consequência disso, e tudo que não presta que importamos de fora, como esse conceito de masculinidade tóxica, eles se afundam ainda mais na lama, chegando no ponto que você vai ver agora. Toda nudez e violência sexual simulada está disponível a apenas um clique de distância. A tentação visual e a apelo à libido do homem nunca foi tão explorada na história como nos tempos atuais através do fácil acesso à internet. Ao se depararem com vídeos como este, muitos podem afirmar que, sendo o sexo algo natural, a pornografia não deve ser considerada um mal para a mente humana. Cara, toda vez que eu tenho o desprazer de ver defensores dessa indústria, eu sinto... Eu perco um pouco de esperança na raça humana, tá ligado? Porque, cara... Porque ela é uma indústria condenável, tanto da perspectiva econômica quanto da perspectiva moral. Então, tipo, você tem milhares de formas pra criticar, mas, cara... É isso aí, né, cara? Acontece que entre isso e o sexo real, há uma enorme distância que tem gente que defende. Leva em conta não só o contato físico, mas também a percepção dos outros sentidos. Isso é sintético, criado artificialmente, e a exploração que esta indústria faz do prazer em nada só defende quem ganha com isso. Se aproxima da realidade. Quando se navega pelas abas de sites adultos, nossa percepção do corpo do outro assume uma mentalidade de cardápios humanos combinada em tags que vão desde filtros étnicos, proporção corporal e número de envolvidos na cena, incluindo simulação de brutalidade e fetiches degradantes. Estímulo esse que piora conforme o hábito se aprofunda, desumanizando a visão que temos da relação sexual, como visto em estudos demonstrando que nossa mente aos poucos naturaliza práticas abusivas e acaba por buscar estímulos cada vez mais pesados para manter-se entretida em sua injeção de prazer diária e busca por novidades. Dado de um levantamento divulgado pelo portal da BBC, revelam que apesar dos sites adultos representarem só de 1 a 3% da internet, eles são responsáveis por 30% do tráfego online. E diante de tamanho 30%. Influência, análise após análise tem encontrado similaridades entre o consumo excessivo de pornografia e o vício em drogas. Através de tomografias computadorizadas, é constatado que os estímulos deste consumo se portam de maneira idêntica ao mapa cerebral de uma pessoa viciada em substâncias químicas. Porque isso destrói teu cérebro. Tudo que ele escreveu aqui é a mais pura e dura verdade. Parte do nosso cérebro funciona como um mecanismo de esforço e recompensa, que gera dopamina, substância que nos transmite a sensação de prazer e felicidade. Eu explico um artigo que saiu numa revista chamada Neuropsychopharmacology, é uma revista do grupo Nature, onde os pesquisadores pegaram pessoas com problemas com pornografia. Eles colocaram um cue, uma pista. Eles botaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do cérebro. Tinha um grupo controle, que eles usaram como controle o dinheiro. Afinal de contas, quando você vai estudar sistema dopaminérgico, sistema de recompensa com humanos, você usa no grupo controle dinheiro. Então eles usaram dinheiro, e no grupo com problemas com pornografia eles usaram uma silhueta de uma mulher gostosa. Tá. O que eles fizeram? Ao olhar o cérebro das pessoas com problema com pornografia, eles viram que o cérebro dessas pessoas respondia à pornografia da mesma forma que uma pessoa responde a dinheiro, que é da mesma forma que uma pessoa responde a cocaína, ou a pessoa com problema com cocaína responde a cocaína. Ou cigarro responde a cigarro, ou álcool responde a álcool. Em outras palavras, o cérebro de uma pessoa com pornografia tem uma funcionalidade, uma pessoa com vício em pornografia, com problema com pornografia, tem uma funcionalidade semelhante a qualquer outro vício. Então, esse estudo mostrou, na verdade, veio caracterizar uma coisa que a gente já meio que tinha uma noção, que a pornografia pode viciar. Esta insatisfação relacionada. Mas segundo a vendedora de conteúdo adulto, né? Lá no Twitter, isso é papo de incel, de facho. Eu tô enlouquecendo, bicho. Eu tô enlouquecendo. Eu ia fazer um comentário só falando da indústria pornográfica.
ia ser dividido em 3 partes. A parte 1 ia ser o que ela faz no seu cérebro, a parte 2, a indústria, a parte 3, o que faz, como a indústria destrói as pessoas que estiveram lá. Eu não tô falando os donos, eu tô falando as pessoas que participaram dos vídeos. São um vídeo de 3 partes, mas daí eu falei, fiquei com preguiça de fazer. Tema muito batido, sinceramente é um tema muito batido. Relacionamento naturalmente abre brechas para traição, devido à busca externa pelos prazeres pré-fabricados pelo entretenimento e não vividos num relacionamento comum, reduzindo a autoestima e confiança entre o casal, inclusive levando os homens a desejar replicar cenas ou posições com suas parceiras. Cenas estas que inundam o seu imaginário, muitas delas contendo ações de humilhação, prazer cenográfico. Existe um fenômeno que tá rolando na nossa geração. Eu acho que eu já tratei na live e não quero falar disso aqui porque vai me arrebentar a monetização. Porém, tanto homens quanto mulheres, boa parte deles, eles não querem violência durante o ato sexual. Eles não querem. Porém, eles executam achando que o parceiro gosta. O que acontece? A nossa geração meio que tá há tanto tempo, a gente cresceu acostumado a consumir conteúdo pornográfico. Só que a geração mais velha, as trentonas, quarentonas, que estão se divorciando e voltam para o mercado, elas não estão acostumadas com isso, então elas são agredidas e elas não sabem por quê. Tipo, sim, um fetiche comum em mulher. Realmente, o buraco é muito mais embaixo, cara. O negócio é grotesco. E agressividade como fetiche visual. Como você pode ver, quanto mais você se expõe a isso, mais você se afunda na lama, chegando ao ponto de, no longo prazo, ter problemas como disfunção erétil e quadros graves de depressão. Se você consome esse tipo de conteúdo, saiba que você está financiando isso. Mesmo que você diga que está vendo de forma gratuita, saiba que as empresas que hospedam e gerenciam esse tipo de conteúdo ganham muito dinheiro em cima de você. Porque assim como a Meta, Google e TikTok, para eles você é o produto. Ficar vendo conteúdo de prostituta de OnlyFans e aumentando o ego delas é a mesma coisa. E você ainda paga por isso, né? Então não dá pra bancar o moralista ofendendo elas por nada, sabendo que você consome isso por baixo dos panos. Como diz a passagem em Mateus capítulo 7, de 3 a 5, por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu, assim você verá bem pra tirar o cisco do olho do seu irmão. O que eu posso dizer pra você é, caia fora. Pare com esses maus comportamentos que são prejudiciais pra você. Alguns estudos dizem que os homens que consomem pornografia têm volume e atividade cerebral reduzida. Em resumo, o seu cérebro fica menor, e quanto mais você consome, mais burro você fica. Eu sei que o caminho não é fácil, mas é possível sair dessa. Para começar, você tem que reconhecer a própria dependência. Há sintomas em comum daqueles que são dependentes da pornografia. Dentre eles, está a falta de habilidade em saber lidar com frustrações e a incapacidade de gerenciar o seu tempo livre, facilitando o refúgio na pornografia e na masturbação. Aqui estão alguns pontos que podem ajudar no processo de diminuição ou mesmo recuperação. Só deixando claro que nenhuma dessas sugestões substitui uma boa terapia. Busque sempre um profissional, tá? Minha dica é pare só. Não tem aquele papo de academia. Tipo, eu preciso de motivação pra ir. Não, só vai. Trate como um trabalho. Corte e pronto. A primeira é fugir da ocasião. Nosso cotidiano é bombardeado eu sou viciado por sexualidade, inclusive implícita. Músicas e clipes simulando atos sexuais, filmes, etc. Até mesmo algumas instituições de ensino jovem incentivam adolescentes a se masturbar como um ato saudável, o que pode levar a um descontrole do hábito, sobretudo... É sempre a galera muito esquisita. Que defende esse tipo de pauta, né? Na busca de estímulos. Não é uma tarefa simples criar um ciclo virtuoso com tantas péssimas influências. Primeiro identifique em quais ocasiões você se sente mais tentado a pornografia e a masturbação e evite-os. Por exemplo, se pratica o ato antes de dormir, evite levar o celular para a cama. Se são fotos eróticas no painel de busca das redes sociais, evite fazer login. Conheça seus pontos de gatilho e evite ocasiões que facilitem a sua queda. Mudar os móveis de lugar também é uma boa. Pode parecer simples, mas a nossa mente se condiciona a determinados atos quando percebe que está no ambiente familiar a repeti-los. Por exemplo, há muitos que possuem dificuldade de concentração para ler ou estudar na cama porque o cérebro entende que aquele ambiente é de relaxamento, não de trabalho. Então, se possível, mude a posição dos móveis e objetos do seu... Não estude na cama. Cama é lugar para dormir. Beleza? cômodo ou casa. Talvez algo tão simples ajude a dar mais um passo nessa mudança de hábito tão difícil. Outro é a tolerância zero com isso. Como mencionei antes, evite redes sociais e sites que possam te induzir à sexualidade. Evite rede social nesse caso, né? Se você está viciado, qualquer aproximação ou sugestão do seu objeto de prazer pode te fazer recair.
Redes sociais como o Instagram são uma porcaria nesse sentido. Seus buscadores são repletos de corpos esculturais em contexto de exibicionismo. Evite. Usar filtros bloqueadores de sites adultos pode ser um passo importante para evitar cair na tentação de digitar no smartphone endereços já conhecidos. Caso sinta que esses filtros não bastam, peça ajuda a um amigo de confiança para controlar com senha esse acesso. E falando nisso, amizades virtuosas podem te ajudar muito nesse processo. Mantenha contigo amizades que possuam os mesmos valores e propósitos que você. Assim como para parar de beber está entre os que se abstêm e facilita a recuperação, o mesmo vale para amigos que não compartilham materiais pornográficos ou vivem constantemente falando de sexo nas conversas ou falam só sobre mulheres e experiências sexuais. Busque companhias que não naturalizem o uso de conteúdo adulto ou debochem daqueles que desejam evitar o seu consumo. Listar suas paixões e hobbies também pode ajudar. O pior inimigo da redução ou eliminação da masturbação e da pornografia é o mau gerenciamento do seu tempo livre. Para ocupá-lo, você terá que conhecer a si mesmo, saber de seus prazeres além do sexual. Para isso, lixe aquilo que gosta de fazer, espalhe bons hábitos no seu dia a dia, incluindo atividades físicas. Evite sua queda realizando aquilo que gosta, correr, colecionar algo, escrever, ler, etc. O importante é ajustar a sua rotina. Evite o fatalismo de que tal vício ou mau hábito é irreversível. Com o auxílio de boas amizades, interações reais, atividades que te conectam consigo mesmo e mudando o ambiente e sua rotina, aos poucos essa droga será expelida do seu corpo e da sua mente. Nunca é tarde para salvar a si mesmo, jamais se esqueça disso. À medida que você vai se livrando desse lixo, você vai se tornando um homem melhor, rejeitando tudo aquilo que o mundo tenta impor como normal, quando na verdade não é. Como diz Jordan Peterson, ser um homem bom e perigoso é melhor que ser um homem bom que não é capaz de fazer nada. Imagine que você está caminhando sozinho na rua e de repente um cara te ataca sem motivo algum. O que você acha que aconteceria nessa situação? A primeira Provavelmente vai morrer. hipótese é que você levaria os golpes dele ou no máximo tentaria escapar, já que você não sabe se defender e não desenvolveu seu instinto de agressividade para reagir. Na segunda hipótese, aconteceria algo diferente, porque como você treinou seu corpo, sua mente e aprendeu a se defender, seu instinto natural de agressividade aumenta, porque você se tornou um homem mais perigoso no bom sentido. Ou seja, como você não se permitiu ser um cara dócil e fraco, na maioria das situações você vai se manter vigilante, conseguir se defender e imobilizar o agressor. Eu sei que na maioria das situações não faríamos nada, porque como o Estado cerceou o nosso direito ao armamento civil e impede os policiais de fazerem seu trabalho, não sabemos se o cara estaria armado ou coisa parecida. Mas Provavelmente ele está. isso não é desculpa para você não se preparar, certo? Aqueles que se preparam têm mais chance de superar as adversidades. Desenvolver essas habilidades inerentes à sua biologia serve tanto para você se proteger quanto as pessoas que você ama. Esses vídeos é shitpost, só pra ficar bem claro. Boa sorte. Afinal, esse é o seu instinto natural como um homem. Claro que tudo isso é mais fácil na teoria do que na prática, né? A jornada para ser um homem forte é difícil, ainda mais com todo esse sistema nos castrando. Já viram? É bullshit, exatamente, é bullshit, tudo isso daí. Já viram aquele vídeo daquele treinamento do cara lá pra não tomar o tiro? Tipo, o aluno tava com a arma, aí o professor vai lá e, tipo, o cara tira. Tipo, clica 3 vezes, tá ligado? Como assim? Tem que esperar um pouco. Todo momento. Não, jiu-jitsu é maravilhoso. Jiu-jitsu, boxe, muay thai. O resto é bullshit. Tentando nos confundir sobre o que realmente somos. Se você acha que tá sem propósito, não se conhece bem, ou tá passando por dificuldades, busque ajuda. Alguém especializado no Krav Maga shitpost. assunto pode te ajudar a entender exatamente o que você tá passando. Não esconda isso da sua família. Vocês estão surdos? Vocês estão batendo a cabeça? Eu já vou ter que repetir. Vou repetir mais uma última vez. Muay thai, jiu-jitsu, boxe. O resto é inútil, não serve pra nada, é shitpost. Eles são os que você mais deve confiar, especialmente o seu pai. Como ele é o seu modelo de homem a seguir, por experiência própria, ele pode te ajudar a lidar com seus problemas. E como disse antes, ter amigos valorosos é muito importante nesse momento. Aqueles que você pode contar nos dedos, sabe? Talvez algum deles estejam passando pelo mesmo que você. Então compartilhe Karatê. Karatê. isso com eles. Pode ajudar. Não, faz karatê, faz kung fu também. Não, faz aikido também, faz os 3. Karatê, kung fu e aikido. Vai lá, se divirta, irmão. Porra, que beleza. Se você tem sua fé, Quando você encontrar um mendigo na rua, você vai apanhar dele. busque o Criador também. Ele te guiará na sua passagem pela escuridão, te libertando de toda essa prisão. E a sua saúde, é claro. Você nunca deve deixá-la em último caso. De acordo com um estudo publicado na CNN, não é preciso muito exercício para combater a depressão. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doença dos Estados Unidos, fazer alguma atividade física é melhor do que não fazer nada. Adultos que faziam atividades equivalentes a 1,25 horas de caminhada rápida por semana tiveram um risco 18% menor de depressão em comparação com aqueles que Dito isso, vá pra academia puxar ferro. Não tem desculpa. não praticaram exercícios.
não tem desculpa. Vai pra academia e puxa ferro. Em resumo, mova-se. Não precisa exagerar, só comece, já que essa é a parte mais... Na lutinha de... Cara, ó, vamos lá. A luta... O Kung Fu, todas essas lutas ridículas asiáticas, elas foram destruídas quando elas se tornaram um esporte. Só que boxe, jiu-jitsu e Muay Thai, eles são esportes, só que é esporte de deixar o seu adversário estirado no chão. Então, por isso que elas são excelentes até hoje. mais difícil. Parar de comer porcarias também é necessário, afinal você é o que É fácil também, você tá no Brasil, amigo. Comer bem no Brasil é muito mais fácil do que qualquer outro país do mundo. você come. Se alimentar bem previne doenças como diabetes, infarto, AVC e câncer. Eu não disse que seria fácil, mas se você persistir vai valer a pena. Olha lá o pernito. Experiência própria. Entenda de uma vez por todas que você vale muito, pode ter certeza disso. Eis o que Jordan Peterson diz sobre isso. Está tudo bem ser homem. Não está bem, é necessário. Você olha ao redor das cidades e vê todos esses edifícios sendo erguidos. Estes homens estão fazendo coisas impossíveis. Eles estão trabalhando nos esgotos, eles estão nas linhas de energia durante as tempestades e a chuva. Eles trabalham até a morte, muitas vezes literalmente. A gratidão por isso é extremamente escassa, especialmente Não espere gratidão, né? entre pessoas que deveriam ser mais gratas. As pessoas inclinadas à justiça social, que estão entre as pessoas mais protegidas e privilegiadas que o mundo já produziu. Eles consideram tudo o que têm como garantido, não compreendendo que existe uma enorme infraestrutura de homens de classe trabalhadora incrível e solidamente trabalhadores que se partem ao meio regularmente, certificando-se de que tudo que sempre se parte funciona. Um pouco de gratidão por isso é necessário. Espero que essa mensagem tenha aberto seus olhos e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Infelizmente, as coisas só estão piorando, porque ligada à romantização dos homens fracos está uma geração de idiotas. Para você saber mais sobre isso, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Por enquanto é isso. Te vejo lá. Por incrível que pareça, esse vídeo é muito bom. Muito bom. É muito bom. O problema é a edição. O único problema desse vídeo é que a edição, nas partes aqui que dá epilepsia, mas no geral muito bom. É isso aí, cara. Melhorem e tomem testosterona, né, os guri?